Presidente da Assembleia Legislativa defende flexibilização de leis ambientais para alavancar o desenvolvimento do interior. Governador Wilson Lima reúne secretários para alinhar os últimos ajustes da primeira etapa da reforma administrativa. Goleiro do Fluminense é flagrado no exame antidoping. Copa América. Divulgada a tabela dos jogos das quartas de final. A seleção brasileira enfrenta o Paraguai na próxima quinta-feira na Arena do Grêmio. Prazo para retirar o PIS/PASEP termina na próxima sexta-feira. Segunda turma do STF mantém por 3-2 o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso. Revogado o decreto de armas. O governo federal deve enviar projeto de lei ao Congresso sobre a matéria. O presidente Jair Bolsonaro embarcou ontem para o Japão para participar da cúpula do G20. Terremoto atinge o Panamá e a Costa Rica. Carro desgovernado invade casa no bairro de São Jorge e mata jovem de 19 anos. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã. 5h49 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Parcialmente nublado com chuvas rápidas durante o dia. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros nesta quarta-feira. A umidade relativa do ar em 91%. A temperatura do momento aqui no centro histórico de Manaus está em 26 graus. O Climatempo diz que a máxima de hoje será de 32 graus centígrados. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Hoje é quarta-feira, 26 de junho. Já se passaram 177 dias do ano e faltam agora 188 para terminar 2019. Dia dos Santos João e Paulo. Hoje também é o Dia Internacional de Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas, instituído pela ONU. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Era lançado ao mar em 1865 o encouraçado Tamandaré, o primeiro construído no Brasil. Nasci em 1942 o cantor e compositor Gilberto Gil. A Conferência de São Francisco nos Estados Unidos em 1845, ou melhor, em 1945, decide fundar a ONU, a Organização das Nações Unidas, com 50 países membros. Atentado terrorista contra o quartel-general do 2º Exército em São Paulo mata o soldado Cosel Filho em 1968. Aimoré Moreira, treinador da seleção brasileira que conquistou a Copa do Mundo de 1962, morre em 1998. O genoma humano era decifrado pelos cientistas em 2000. 5h50 em Manaus. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Itamar Jardina. Bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias. Será lançada nesta quarta-feira, hoje, portanto, a revista Parintins 2019, que leva o nome da Ilha Tupinambarana e é fruto de uma parceria entre 3 órgãos estaduais: Imprensa Oficial do Estado, Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Amazonas Tour e Secretaria de Cultura. O lançamento ocorre às 10h30 no Turistódromo. No centro de apoio ao turista montado na Praça da Catedral em Parintins. Com a publicação, turistas e visitantes do município, situado a 369 quilômetros de Manaus, terão informações e apoio para desfrutar do 54º Festival Folclórico de Parintins e dos outros atrativos que a Ilha Tupinambarana oferece. O conteúdo da revista inclui um guia informativo sobre o Festival Folclórico, com detalhes e novidades sobre a programação, organização e realização do evento, elaborados pela SEC. Já a Amazonas Tour compôs um roteiro especial para os visitantes, reunindo os pontos turísticos, itinerários e serviços na ilha. Manaus 5h52. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, vai entregar 31 cadeiras de rodas em Parintins. A solenidade acontecerá às 10h no Centro do Idoso Pastor Lessa, na rua Ayrton Senna, no bairro Itaúna 2, e contará com a presença da primeira-dama Tayana Lima, além das titulares da CEPED, FPS e outras autoridades. Todos os anos a Amazonas Energia realiza uma série de manutenções para garantir o fornecimento de energia elétrica ao bombódromo da cidade no dia do Festival Folclórico de Parintins. As equipes já estão trabalhando na ilha, fazendo os ajustes no sistema e preparando toda a estrutura para a festa. Para aumentar a confiabilidade técnica do sistema, foram realizados serviços de manutenção preventiva no sistema de geração e distribuição da cidade de Parintins, com a instalação de novos equipamentos na rede de distribuição,
tudo para atender o alimentador expresso do Bombódromo. Também foram realizadas podas de árvores na linha de distribuição, substituição de estruturas de média e baixa tensão, substituição de condutores e transformadores, assim como eliminação de pontos de sobrecarga. O primeiro Festival Folclórico de Parintins com reciclagem contará com o apoio de voluntários e envolverá catadores de lixo do município na ação. Promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Nesta terça-feira, as equipes atuaram durante a campanha e começaram a receber o treinamento em encontro realizado no campus da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, na ilha Tupinambarana. Os voluntários atuarão dando orientações para os brincantes durante os 3 dias do evento. Os grupos estarão divididos nos pontos principais da ilha, recepcionando os turistas e informando sobre o descarte correto dos resíduos sólidos. 5h54 em Manaus. A Prefeitura de Manaus abriu ontem o prazo para a entrega de documentos dos 7.868 classificados na primeira chamada do programa Bolsa Idiomas. Para obter a lista completa com a documentação necessária, os contemplados devem acessar o edital do processo seletivo, disponível no endereço eletrônico portalesp.manaus.am.gov.br. Os documentos serão recebidos na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional UESP, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, coordenadora do programa das 8 às 17 horas na Avenida Professor Newton Lins, Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul. Manaus 5h54. 2 momentos da música clássica russa, final do século XIX, meio do século XX, serão apresentados em um concerto da Amazonas Filarmônica às 20 horas desta quinta-feira, com entrada gratuita no Teatro Amazonas. O repertório reunirá obras de Piotr Ilyich Tchaikovsky e Dmitri Shostakovich, com regência do maestro Otávio Simões. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e a classificação é livre. As obras escolhidas foram Francesca de Rimini, poema sinfônico de Tchaikovsky e Sinfonia número 5 em Ré menor de Shostakovich. De acordo com o maestro Otávio Simões, as 2 peças têm características marcantes. Trilhando um caminho de sucesso no teatro musical, a cantora Marcela Bartolo se prepara para uma temporada intensa de trabalho no Rio de Janeiro, cidade onde reside atualmente. A amazonense integra o elenco de 4 musicais que ficarão em cartaz entre julho e setembro deste ano. Peter Pan, no qual fará a protagonista Wendy Fame, aconteceu de acontecer assim e Despertar da Primavera. O musical Despertar da Primavera entra em cartaz em 16 de agosto. Marcela também estará em Aconteceu de Acontecer Assim, com previsão de estreia para o mesmo mês no Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical. Com o objetivo de qualificar profissionais e estudantes nos requisitos básicos de boas práticas de fabricação, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a ADAF, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, realizará na próxima sexta-feira o curso de boas práticas de fabricação na indústria de alimentos. O curso iniciará às 9 horas com carga horária de 1h30 com direito a certificado. Há 3 dias do prazo final para o recadastramento dos segurados com aniversário em junho, mais da metade dos cerca de 2.500 beneficiários em questão ainda estão pendentes de documentação junto ao Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, o Amazonprev. Os números constam do boletim semanal emitido nesta terça-feira pela Gerência de Previdência da instituição, que alerta para o fato de que os aposentados e pensionistas podem ter os seus pagamentos suspensos caso não realizem a prova de vida na Amazonprev até a próxima sexta-feira, dia 28. Dando continuidade às ações que integram o pacote de investimento do governo do Amazonas na área da educação, a Secretaria de Estado de Educação, SEDUC-AM, realizou uma visita técnica ao município de Presidente Figueiredo. A equipe teve como finalidade inspecionar o andamento das obras do Centro Educacional de Tempo Integral que está sendo finalizado no município. Além das obras do SET, a equipe também inspecionou outras 2 instituições de ensino. A Escola Estadual Professor Antônio Giulécio Feitosa, localizada na comunidade Nova Jerusalém, na zona rural, e a Escola da Vila de Balbina, distrito do município. Membros da gestão municipal de Presidente Figueiredo também integram uma visita técnica a todas as unidades. As inscrições para eleitores e candidatos às vagas de conselheiro do Conselho Municipal de Cultura tiveram início na última segunda-feira. As vagas para os membros da nova composição do Com Cultura
serão compostas por representantes dos segmentos teatro e circo, dança, música, artes visuais, literatura, audiovisual, cultura étnica e cultura popular, além de uma vaga de titular e uma vaga de suplente em cada modalidade. Os interessados deverão realizar a inscrição até o dia 2 de julho, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, na sede do Concultura, no térreo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT, na Avenida André Araújo, 2767, bairro do Aleixo, na zona Centro-Sul. Manaus 5:58. Missa convite. Familiares do senhor Sebastião Amaro da Silva, ao Sabá da Terra Nova, convidam demais parentes e amigos para a missa de 7º dia de seu falecimento, que será celebrada às 18 horas de hoje na Igreja de Nossa Senhora das Graças. A família agradece a todos que comparecerem a este ato de fé cristã. A Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA reiniciou nesta semana os serviços de terraplenagem da obra de duplicação da rodovia Manuel Urbano M070, que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Novo Airão e Manacapuru. Os trabalhos estão sendo realizados em vários trechos, sendo um deles situado entre o quilômetro 70 e o 78, próximo à entrada da estrada de Novo Airão. Com a chegada do verão, os trabalhos ganham celeridade com os serviços de drenagem e terraplenagem na rodovia. A umidade compromete a qualidade e a durabilidade dos serviços de terraplenagem, e nós queremos entregar uma obra que tenha uma vida útil bem longa. Com uma redução das chuvas, vamos aumentar o ritmo de nossas obras no estado para cumprir nosso cronograma de execução, conforme determinação do governador Wilson Lima, esclareceu o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA, Carlos Henrique Lima. Os trechos mais danificados da M070, que ainda não foram duplicados, estão recebendo ações de tapa-buracos. Estes serviços também estão bem adiantados, segundo informou a CEINFRA. Em paralelo a esses serviços, a CEINFRA está concluindo a construção de uma linha de bueiro no quilômetro 73 da M070. Anteriormente já havia sido construída uma galeria em concreto armado no quilômetro 70 e um muro de contenção contíguo à ponte do Miriti no quilômetro 75, nas laterais da pista. O muro tem por objetivo elevar o grade, ou seja, a altura da pista, ao mesmo tempo em que evita a fuga de material para os taludes laterais e para as banquetas que dão acesso à praia do Balneário do Miriti. Todas estas ações, em obediência às chamadas boas práticas da engenharia, agregam segurança e durabilidade à pista, refletindo positivamente no intervalo de tempo necessário para a realização de obra de manutenção, explicou o secretário Carlos Henrique Lima. Manaus, 6:06. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Difusora. Bem, Eduardo, a Câmara Municipal, por meio de indicação de número 008/2019, de autoria do vereador Tchuco Benício, do PTC, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor do município, oficializa a instalação de uma unidade do PROCON em Manacapuru. A solicitação atende ao apelo da população, que há tempos vem reivindicando o acesso aos serviços de reparos e danos ocasionados aos consumidores que sofrem por não terem o acesso a esse órgão físico em Manacapuru. A instalação do órgão de defesa do consumidor é essencial para o desenvolvimento de Manacapuru e atenderá os anseios da população, como relata o parlamentar. É uma vitória muito grande. Nós tivemos uma luta constante desde o início do mandato, tentando trazer esse PROCON para o município de Manacapuru, e nós encontramos a grande parceria do deputado Álvaro Campelo, juntamente com o diretor-presidente do PROCON no estado, o doutor Jalil Frache, que hoje é o diretor lá do órgão, que abriram as portas. Nós já temos a lei aprovada, já temos o termo de cooperação técnica já assinado pelo prefeito, e nós já temos inclusive os nomes que possivelmente serão direcionados ao PROCON do estado para uma semana de treinamento, no qual eles já voltam de lá para fazer atuação em Manacapuru fixo. Nós teremos a presença do PROCON em todas as agências, nos postos de combustíveis, com relação à internet, telefonia, água, companhia de energia e outros serviços mais. Como presidente da Comissão de Direito do Consumidor em Manacapuru, agradeço ao prefeito Beto D'Angelo, pois já assinou o termo de cooperação técnica para que seja instalado esse PROCON no município. Agradeço ao deputado Álvaro Campelo, que fez inclusive uma audiência pública na Assembleia, tratando desse assunto para a instalação dos PROCONs nos municípios, e funcionou. Nós provavelmente seremos o primeiro município, depois de Manaus, a ter o PROCON instalado no interior do estado. E isso é de grande importância. Agradeço também o doutor Jalil Frache, que foi importantíssimo, abrindo as portas e dando oportunidade para os municípios, para que os consumidores sejam assistidos.
Vale ressaltar que na última segunda-feira o vereador recebeu várias reclamações de consumidores com relação aos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal em Manacapuru, que não estavam funcionando desde a semana anterior. Logo foram acionados o deputado Álvaro Campelo, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEA, juntamente com o doutor Jalil Fraz, diretor do PROCON, no estado, que estiveram em loco, onde realizaram uma fiscalização, tomando todas as providências, o que rendeu de imediato o funcionamento dos caixas eletrônicos, eliminando as enormes filas. O posto do PROCON funcionará na sede do PAC Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, reportou Zeg Deg. Manaus, 6h08. A comissão de seleção da Prefeitura de Manaus, responsável pela escolha da proposta ganhadora do concurso Prêmio Identidade Visual do Mascote Saúde de Manaus, se unirá nesta quarta-feira para o anúncio do resultado do certame, que dará um prêmio de R$10 mil ao vencedor. O ganhador terá a identidade visual do Sauim de Manaus, utilizada em várias peças e meios de comunicação, com a finalidade de disseminar o tema da preservação do animal. A reunião, inicialmente marcada para ontem, foi transferida para esta quarta-feira, às 9h, por conta do prazo de 5 dias úteis dado aos candidatos para a apresentação de recursos, a contar da data de publicação do resultado da análise da comissão técnica. Nesta semana, o PAC em Movimento, projeto itinerante do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, terá a programação voltada para Manaus, com oferta de serviços como emissão de carteira de identidade, primeira e segunda via e certidões de nascimento, além de todos os itens necessários para a documentação básica. Nesta quarta-feira, das 8 às 16h, a ação será no Centrinho do Canaranas, na Rua Lagoa da Pedra, Conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Manaus, 6h10. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que engloba o Amazonas e Roraima, realizará nos dias 25 e 26 do mês de julho, às 9h30, 2 leilões públicos de bens penhorados, avaliados em mais de R$77 milhões. O valor arrecadado será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas em processos que tramitam no TRT 11 e que já estão em fase de execução, isto é, quando já houve condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial. Boletim epidemiológico divulgado ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas registrou queda de 26% no número de agressão por morcegos no estado este ano. O município de Barcelos, cidade que apresentava incidência alta dessas agressões, teve redução significativa. Em 2018 foram 93 casos registrados no município e até maio deste ano foram registrados apenas 7. O órgão alerta para a importância de evitar contato com morcegos hematófagos, aqueles que se alimentam de sangue e podem transmitir raiva. Nesta quarta-feira, a partir das 14 horas, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, realizará uma roda de conversa sobre orgulho LGBT na OEA, com a participação de integrantes da Associação de Gays, Lésbicas e Travestis de Parintins e da Defensoria Pública do Amazonas. O evento é aberto ao público e vai tratar de assuntos como os avanços das políticas LGBT e com a aprovação da lei de criminalização da LGBTfobia, orientação sobre nome e gênero no registro civil e implementação do Conselho de Lei 4.475. Com o intuito de universalizar e dar transparência às informações sobre as formas de acesso aos recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação disponibilizados pela Lei de Informática da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA realiza nesta quarta-feira, a partir das 9h da manhã, o primeiro seminário de PDI 2019. O evento acontecerá no auditório da sede da autarquia, situada na Avenida Ministro Mário Andreasa, 1424, no Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus. A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8 horas desta quinta-feira candidatos para 39 vagas de emprego nos postos do Cine Manaus, da Avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira. As vagas no posto da Constantino Nery são para consultor virtual de vendas, auxiliar de eletricista, vigilante de segurança, pessoa privada, auxiliar mecânico automotivo, gerente de loja, auxiliar de serralheiro e balconista. No posto Shopping Felipe Dal, as vagas são para impressor flexográfico, técnico em informática, auxiliar de limpeza. Esta vaga exclusiva para pessoas com deficiência. Consultor de vendas, enfermeiro, também vaga exclusiva para pessoas com deficiência, técnico em informática com ênfase em eletrônica analógica digital, técnico de enfermagem e aqui também vaga exclusiva para pessoas com deficiência e assistente de compra. Manaus, 6h13.
O Ministério Público do Estado assinou na tarde desta terça-feira o termo de comprometimento para a migração da folha de pagamento dos seus aposentados e pensionistas ao Fundo Previdenciário do Estado. Com adesão ao MPE e as migrações anteriores do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado, chega ao fim uma negociação de quase 2 anos para que os inativos dos poderes passassem a ser administrados por um único regime próprio de previdência social, no caso local, a Amazon Prev. 7 aprovados no concurso da Defensoria Pública do Estado, a DPAM, tomam posse no cargo de defensor nesta quinta-feira em cerimônia que será realizada às 9 horas na Assembleia Legislativa do Estado. 5 novos defensores públicos do grupo vão atuar no polo do Médio Solimões, que será inaugurado em Tefé no próximo mês. Com a cerimônia desta quinta-feira, chega a 17 o número de aprovados que já foram empossados pela DPAM. O certame ofereceu 25 vagas e teve 59 aprovações. Agora será a vez de Danilo Garcia, Gabriela Gonçalves, Taeri Miranda Lages, Márcia Milene, Juliana Maia Antoniassi, Murilo Menezes e Jéssica de Lima Freire tomar posse. Para o defensor público geral, Rafael Barbosa, esse é mais um passo dado pela DPAM na consolidação do processo de interiorização do órgão. José Neto volta a defender o modelo Zona Franca e também que a medida provisória do governo federal que prevê a flexibilização das leis ambientais contemple atividades no interior do Amazonas. Os detalhes com J. Rai. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Josué Neto, defendeu na manhã de ontem que as medidas do governo federal que pretendem flexibilizar a legislação ambiental para destravar as obras de recuperação da BR-319 sejam estendidas a outras matrizes econômicas do estado, visando o desenvolvimento sustentável da região e a geração de emprego e renda no interior. Eu espero que essa atitude, que esse decreto do governo federal em relação ao BR-319, para que as leis ambientais não prejudiquem o desenvolvimento do nosso estado, também seja direcionada para o nióbio de São Gabriel da Cachoeira, para a silvinita, para o potássio da região do Médio Amazonas e Madeira, além também do gás natural em diversos municípios que nós temos, e que esse decreto possa também atingir os demais municípios do estado do Amazonas e que a gente possa criar empregos no nosso estado e que garanta o trabalho de milhares de amazonenses. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, as leis ambientais foram implementadas nas décadas de 1970 e 1980 e não acompanharam as mudanças dos últimos anos. Josué Neto acredita que os avanços tecnológicos podem auxiliar no controle ambiental, possibilitando o desenvolvimento sustentável dos municípios do Amazonas, levando melhorias de vida para a população do interior. O superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes, anunciou no início desta semana que o presidente Jair Bolsonaro deve resolver a questão ambiental em relação à BR-319 por meio de uma medida provisória. O texto da MP já está pronto e o presidente deve assinar simbolicamente durante visita a Manaus na primeira quinzena de julho. Durante a sessão plenária de ontem, o presidente da Assembleia Legislativa também voltou a defender a Zona Franca de Manaus. Josué Neto disse que parlamentares de todo o Brasil, principalmente os que exercem maior liderança no Congresso Nacional, serão convidados a conhecer o Amazonas e suas potencialidades, e em especial o polo industrial de Manaus. O parlamentar acredita que com isso eles passarão a ser aliados do modelo. Nós vamos trazer para o Amazonas grupos de deputados federais para conhecer o polo da história de Manaus. Eu tenho certeza que a Zona Franca de Manaus não será pega de surpresas em relação a qualquer votação, pelo menos nos próximos 3 anos e meio, no que depender do Congresso. 6h17 em Manaus. A terceira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAN, do ano, vai deliberar sobre uma pauta que relaciona 24 projetos industriais estimados em 854,192 milhões de reais. O compromisso das empresas é gerar 685 novas vagas no mercado de trabalho no período de até
3 anos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, reuniu seu secretariado na tarde desta terça-feira na sede do governo, na zona oeste de Manaus, para ajustes finais da primeira etapa da reforma administrativa do estado, que vai reorganizar a estrutura governamental e estabelecer sistemas operacionais para assegurar a execução de políticas públicas. O objetivo é reduzir o custo da máquina pública e aumentar a eficiência nos serviços prestados à população. Como parte da reforma, Wilson Lima assinou o decreto que estabelece o modelo de governança e na próxima semana assina outro decreto que vai criar um modelo de termo de compromisso de resultados que será assinado por todos os gestores da administração estadual, direta e indireta, e que terão metas a serem cumpridas. Wilson Lima ressaltou ainda que a reforma administrativa que está sendo preparada pelo governo tem sinergia com a construção do plano plurianual, o PPA 2020-2023, que vai abranger compromissos assumidos pelo governador desde a campanha eleitoral e fazem parte do seu plano de governo. A reforma vai trazer um modelo de gestão que vai nos dar números, parâmetros para que a gente possa planejar estrategicamente o governo, evitando gastos desnecessários e entregando melhores resultados, destacou o governador. O estudo sobre extinções, fusões ou incorporações de órgãos da estrutura administrativa ainda está em fase de conclusão e será incluído no projeto de lei a ser encaminhado à Assembleia Legislativa. Polícia. Polícia Militar inicia projeto Escola Cidadã e Segura no 7 de Iranduba. A reportagem é de J. Rai. A Polícia Militar do Amazonas deu início ontem ao projeto Escola Cidadã e Segura no Centro de Educação de Tempo Integral 7 Maria Isabel Desterro e Silva, em Iranduba. A iniciativa visa agregar a disciplina militar aos princípios da escola e, desse modo, garantir um ambiente favorável às ministrações das aulas. Durante a abertura das atividades, os sargentos da Polícia Militar Erlândio e Neuraci, responsáveis pelo projeto Escola Cidadã e Segura em escolas da Zona Norte de Manaus, orientaram os alunos sobre a Ordem Unida e explicaram sobre a disciplina militar, que a partir de agora vai estar presente todos os dias no 7 de Iranduba. O comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Marcos Pires, disse que a PM do município está atenta à segurança e ao bem-estar dos alunos e manterá o projeto reforçando o policiamento na escola durante o tempo necessário. A implantação do projeto Escola Cidadã e Segura no 7 de Iranduba foi decidida pelas Secretarias de Estado da Educação, SEDUC, e de Segurança Pública, SSPAM, depois da divulgação de um vídeo semanas atrás que mostrava alunos usando drogas e exibindo dinheiro dentro de um dos banheiros da escola. Fontes também informaram que uma arma caseira foi encontrada nas dependências da unidade de ensino. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h24 em Manaus. Vamos agora ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa, Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva, Edson Melo, ouvinte do Jornal da Manhã. E vamos começar, Eduardo Silva, falando sobre o pronto-socorro 28 de agosto, que a noite passada recebeu 4 pessoas vítimas de acidente de trânsito, de um único acidente de trânsito ocorrido na Rua da Cachoeira, né? A Ambrósio Aires, como é conhecida também, lá no bairro de São Jorge, quando um carro desgovernado invadiu uma casa, matando uma pessoa, ferindo outras 4 pessoas e deixando o pronto-socorro 28 de agosto bastante movimentado a noite passada devido a esse acidente, que recebeu também o 28 de agosto uma pessoa vítima de agressão física. Pronto socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, vítima também de agressão física, um homem de 44 anos de idade, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que a briga ocorreu devido a uma partida de futebol. Estava rolando uma pelada, daí um empurrou o outro deu uma pernada no outro, daí começou a confusão que foi se acalorando e terminou na paulada. O homem, além de ser agredido a murros, chutes, socos e pontapés, levou também uma paulada após essa pelada violenta no bairro Zumbi dos Palmares.
Ainda Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã falando do Pronto Socorro João Lúcio. Todos que procuram o João Lúcio são muito bem atendidos e não foi diferente com um homem de 22 anos de idade que foi barbaramente espancado, agredido após estar namorando. É o seguinte, foi um triângulo amoroso. Esse rapaz que apanhou estava se metendo com uma menina que tinha namorado. O cabra, ciumento, depois que descobriu que ela estava com ele, em vez de ir embora, pegar o beco, não, foi bater, ele tá com minha amada. Foi lá, juntou mais 2 homens e deram uma pisa nesse Dom Juan, que acabou apanhando e sendo levado ao pronto-socorro João Lúcio. O agressor, os agressores, mas o principal, o namorado da jovem, disse que ela está perdoada. Ela foi apenas seduzida. Vai pegar outro galho, se Deus quer, esse daí merece pegar outro. Ele agrediu um rapaz aí, juntando mais 2, rapaz. A mulher não te quer mais não, tu vai pegar outro galho. E assim, ele está sendo denunciado também. A polícia, ainda do Pronto Socorro João Lúcio, uma pessoa vítima de atropelamento na Avenida Grande Circular, mais um atropelamento na Avenida Grande Circular. Dessa vez, a vítima, ainda bem que não teve ferimentos tão graves assim, foram escoriações pelo corpo, fez também exame na cabeça e logo depois, após algumas horas dos procedimentos lá no pronto-socorro João Lúcio, foi liberado. Pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! 2 homens estavam se desentendendo. Eles começaram rindo, estavam achando graça. Um achando graça pro outro. Um achava graça para um, o outro achava graça para outro. Tudo era motivo de risadas. Até que eles começaram a beber. A cerveja de pobre estava sendo consumida. A cerveja de pobre é o famoso litrão, que você toma um copo, no segundo a cerveja já está quente. A cerveja é quase do tamanho do barril. A cerveja de pobre estava sendo consumida pelos 2. Os 2 estavam achando graça. Um achava graça alto. KKKKK. Parecia a risada do Márcio Gonçalves, rindo alto. KKKK. Um rindo alto pro outro. Até que houve um desentendimento. Até que houve uma briga. E essa briga foi se acalorando. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Até que um deles puxou uma faca e enfiou na barriga do seu colega de copo. A vítima deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte. Já estava mais para lá do que para cá. Logo depois de ser atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, esse homem passou por cirurgia e já não corre risco de morte. Agora ele está internado, vai ficar alguns dias lá. O autor da facada conseguiu fugir e os 2 que estavam achando graça, agora um está foragido, o outro está hospitalizado. Ainda de polícia, um assaltante de 23 anos foi atingido com um tiro após atirar na polícia. Aconteceu na noite de ontem no bairro Santa Inês. Segundo as informações, o suspeito e mais um comparsa estava realizando assalto na Avenida Itaúba. Um mototaxista viu a ação dos bandidos e o denunciou uma viatura que estava passando no local. A viatura foi atrás dos bandidos e logo, quando estavam nas ruas dos Santa Inês, os bandidos atiraram para matar os policiais. Os policiais, para não morrerem, revidaram, acertando o bandido que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Está no bico do urubu. O bandido está vai não vai. Ele está praticamente com o carimbo do seu passaporte desta para melhor. Já está praticamente carimbado. Acredito que até às 4 da tarde de hoje ele deve partir desta para pior. Ele foi matar um policial que estava trabalhando, atirou na polícia e acabou levando bala. Ele está hospitalizado e o passarinho da morte
O passarinho da morte está cantando para o bandido. E uma senhora chegou comigo: Pelegrino, o passarinho da morte canta muito feio. Eu disse a ela: minha senhora, minha querida, o que canta bonito é o roxinol, é o bem-te-vi e outros passarinhos. O passarinho da morte canta e canta feio, e ele cantou forte ontem para o bandido que está hospitalizado e deve partir desta para pior ainda no dia de hoje. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. Mas sem antes eu ia esquecendo, denúncia. Ouvinte fez contato conosco através do Facebook e ele diz o seguinte: amigo, denuncia uma casa aqui na rua Cascavel, no Cacau Pireira. Essa casa está servindo de esconderijo para bandidos e fumadores de droga. O pessoal vai lá cheirar, vai fumar, vai se esfregar na droga. Os moradores já não aguentam mais, porque eles também representam perigo para a área. É uma casa abandonada lá na rua Cascavel, no Cacau Pireira, que está servindo de esconderijo de bandido. Agora é só a polícia chegar junto e acabar com essa bandalheira que está acontecendo lá na rua Cascavel, no Cacau Pireira. Como eu dizia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas em Manaus. E atenção, noite, madrugada tranquila. Ninguém deitou na pedra por facada, nem tampouco por tiro, nem tampouco por paulada ou acidente de trânsito ou teçadada. Ninguém morreu por violência, ninguém morreu por homicídio durante a noite e madrugada. A cidade está aí com policiamento na rua 24 horas ao comando aí do subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Mouzinho, está fazendo um grande trabalho e diminuindo a criminalidade. Com isso, não tivemos mortes por violência na noite e madrugada. Entretanto, o bairro de São Jorge viveu uma tragédia noite passada e tudo aconteceu assim. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, profundamente lamentável. Um acidente de trânsito ocorrido ontem na Rua da Cachoeira. Esse acidente ocorreu e teve como vítima fatal uma jovem de apenas 19 anos de idade. Trata-se da Giovana Guimarães Lopes. Ela estava na varanda da casa onde morava com a avó, quando foi atingida por um carro desgovernado à noite de ontem na Rua da Cachoeira, no bairro de São Jorge. A vítima foi levada ainda ao pronto-socorro 28 de agosto, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro, modelo Gol, teria perdido o controle do veículo, descido uma ladeira, daquela ladeira grande, e acabou aí entrando na casa, derrubando a casa. Outros ocupantes estavam no veículo e foram encaminhados ao pronto-socorro 28 de agosto. Um deles teve uma perna manca cravada no peito, a perna manca cheia de prego, resto da casa. Ele teve né, no abdômen, não foi bem no peito, foi aqui no abdômen. Ele teve um pedaço de pau cravado assim, ele foi nesse pau, um pedaço de perna manca cravado lá no abdômen dele. Ele já passou por cirurgia, está em estado grave no pronto-socorro 28 de agosto, mas infelizmente quem morreu, né, foi a Giovana Guimarães Lopes, uma jovem de apenas 19 anos de idade, que foi atropelada, arrastada por um carro dentro da casa onde morava, no bairro de São Jorge. Ela foi atropelada dentro de casa, foi arrastada pelo carro. Ela estava na varanda da casa quando foi atropelada e morta
por esse veículo aí que se desgovernou e entrou na casa da Giovana, uma casa de madeira localizada na Rua da Cachoeira, no bairro de São Jorge. Um acidente terrível que os moradores do São Jorge, a grande maioria, não dormiu a noite passada, todo mundo acompanhando o desenrolar, a ação do Corpo de Bombeiros que esteve no local, do Instituto Médico Legal, do pessoal da perícia, do Manaus Trans, que virou a madrugada trabalhando lá no bairro de São Jorge. Profundamente lamentável essa notícia que nós estamos passando da morte de uma jovem de 19 anos de idade, a Giovana Guimarães Lopes, que morreu dentro de casa atropelada por um carro desgovernado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. Eduardo Silva, antes de passar para você, informar, Eduardo, que uma carreta na Constantino Nery, esquina com a Pedro Teixeira, está em pane mecânica e deve atrapalhar muito o trânsito. O Manaus Trem já está na hora, já está na área, melhor dizendo, e já está fazendo de tudo para retirar essa carreta que pregou, que entrou em pane mecânica no cruzamento da Constantino Nery com a Pedro Teixeira. Outra informação, Alameda Cosme Ferreira, em frente à escola adventista Paul Bernard, na área do bairro de São José, um cano de grandes proporções, uma tubulação, melhor dizendo, de grande proporção, estourou, né? E o trânsito está complicado no local, a empresa já está trabalhando, Manaus Trans já está fiscalizando, já está orientando, porém, o trânsito é complicado na Alameda Cosme Ferreira, sentido centro, próximo à escola adventista, no bairro de São José. É contigo, Eduardo Silva. Esportes. Antes, vamos falar da Mega Sena. A Mega Sena sorteia hoje um prêmio de 6,2 milhões de reais. As 6 dezenas do concurso 2163 serão sorteadas a partir das 20 horas pelo horário de Brasília, no Espaço Loteria da Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. O Fluminense teve uma manhã de terça-feira complicada no CT Pedro Antônio, na zona sul do Rio de Janeiro, com a revelação de que o goleiro Rodolfo testou positivo em um exame antidoping por suspeita de uso de cocaína após um jogo pela Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia. O teste foi feito após a partida pela rodada de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, no dia 23 de maio, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Naquele jogo, Rodolfo ficou no banco de reservas e Agenor foi o titular. Eduardo, o placar dos jogos de ontem. Pela Copa Feminina, pela Copa do Mundo Feminina, Itália 2, China 0. Holanda 2, Japão 1. E vamos à tabela dos jogos das quartas de final da Copa América. A seleção brasileira enfrentará o Paraguai, que ficou no terceiro grupo, no grupo B. A partida acontecerá na quinta-feira na Arena Grêmio às 21h30 pelo horário de Brasília. A Argentina terá pela frente a Venezuela em duelo marcado para sexta-feira às 16 horas no Maracanã. No mesmo dia às 20 horas na Arena Corinthians, Colômbia e Chile se enfrentam por um lugar na semifinal. O último jogo das quartas de final será sábado às 16 horas na Arena Fonte Nova em Salvador. Uruguai de Suárez e Cavani enfrentará a seleção peruana de Paulo Guerreiro. Agora 6h42 em Manaus. A seguir, prazo para retirar o PIS/PASEP termina na próxima sexta-feira. Segundo turma do STF mantém por 3 votos a 2 o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso. O presidente Jair Bolsonaro embarcou ontem para o Japão para participar da cúpula do G20. Últimas notícias. O dólar fechou ontem com alta de 1,93%, ou melhor, de 0,64%, vendido a R$3,8513. O Ibovespa encerrou o pregão em baixa de 1,93% a 100.092 pontos. O prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial PIS/PASEP do calendário 2018-2019, relativo ao ano base 2017, termina na próxima sexta-feira. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Economia, 2,2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram os 6,5 bilhões de reais. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal. O PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou nesta terça-feira dar liberdade provisória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e deixou para uma data posterior, ainda a ser definida, a análise de um pedido de suspeição do ex-juiz da Lava Jato e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá. Por 3-2, os ministros rejeitaram uma proposta do ministro Gilmar Mendes para conceder liberdade a Lula até futuro julgamento do mérito desse caso. O presidente Jair Bolsonaro revogou ontem o decreto de armas e publicará em edição extra do Diário Oficial novos atos sobre o tema. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o governo compreendeu que o melhor caminho é encaminhar um projeto de lei sobre flexibilização do porte e da posse de armas. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, foi absolvido na votação para a abertura do processo de impeachment realizado na tarde desta terça-feira. Ao todo, 49 vereadores participaram da votação, sendo que 34 votaram pelo arquivamento, 14 parlamentares foram a favor do processo e um se absteve. A deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, pediu nesta terça-feira que seja feita justiça no caso do assassinato de seu marido, pastor Anderson do Carmo, morto a tiros no último dia 16, na casa do casal em Niterói. Ela falou com jornalistas e não descartou a participação de seus 2 filhos, Flávio Santos e Lucas Santos, no crime. Disse que se isso for provado, eles devem ser punidos. O presidente Jair Bolsonaro embarcou na noite desta terça-feira para Osaka, no Japão, onde participará da cúpula de líderes do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo. A previsão é que o presidente desembarque na cidade na quinta-feira. Antes de embarcar, Bolsonaro transmitiu o cargo para o vice-presidente Hamilton Mourão. Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a fronteira entre o Panamá e a Costa Rica nesta quarta-feira, informa o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não há relatos imediatos de danos ou vítimas. O epicentro foi a 44 quilômetros a oeste da cidade de Davi, no Panamá, a uma profundidade de 14,2 quilômetros. Moradores da região sul da Costa Rica deixaram suas casas com susto e por temer novos abalos secundários. O terremoto também foi sentido na capital, San José. O Brasil ocupa a segunda colocação em um índice que mede a capacidade de combate à corrupção por parte dos países latino-americanos. 8 países foram analisados pelo Fórum American Society Council of the Americas e a consultoria de riscos Control Risks. O Chile é o país com a nota mais alta, 6,66. Na sequência vem o Brasil com 6,14, o Colômbia com 6,36, Argentina 5,33, Peru 5,17, México 4,65, Guatemala 4,55 e Venezuela 1,71, que ocupa o último lugar. Dividindo-se por subcategorias, o Brasil lidera referente à capacidade jurídica com nota 6,53. 6h49 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Segunda turma do STF mantém Lula preso e adia julgamento de pedido que alega suspeição de Moro. Destaque do Extra. Após afastar impeachment, Crivella vai mudar secretários para acomodar base. O que diz a Folha de São Paulo? Sob pressão do Congresso, Bolsonaro decide revogar decretos de armas. Principal matéria de capa do jornal O Estado de São Paulo. Apoio a Moro hackeado mobiliza mais de 270 juízes federais em todo o país. Correio Brasiliense. Maia quer reincluir estados e municípios ainda na comissão. Valor econômico. Programa de gás deve destravar 32,8 bilhões de reais em investimentos. Vamos a BH com destaque do jornal O Estado de Minas. A aeronave faz pouso forçado e deixa 2 feridos em Pará de Minas. Recife, Jornal do Comércio. Estudantes pernambucanos denunciam calote de agência de intercâmbio. Fortaleza, Diário do Nordeste. Jovem desaparecida no aeroporto de Fortaleza é presa em Portugal por tráfico internacional de drogas. E finalmente o jornal 0 Hora de Porto Alegre. Davi Alcolumbre devolve MP de Bolsonaro e anuncia CPI para apurar fake news nas eleições. Manchete dos jornais locais, começando pelo Jornal do Comércio. Salários altos são escassos em Manaus. O Jornal em Tempo estampa: Pátio Parintins, Capitania dos Portos quer evitar superlotação de barcos. Jornal A Crítica. Operação Consulane, lavanderia do crime fechada pelo Ministério Público do Amazonas. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Zegdeg, J.A.I. e Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardim e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Mello e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45. Missa convite.
Familiares do senhor Sebastião Amaro da Silva, ao Sabá da Terra Nova, convidam demais parentes e amigos para a missa de 7º dia de seu falecimento, que será celebrada às 18 horas de hoje na igreja de Nossa Senhora das Graças. A família agradece a todos que comparecerem a este ato de fé cristã. Difusora. Tá todo mundo vindo.